Agora vamos fazer o exercício 4. O que ele está pedindo? Escreva um programa que leia três números e exiba o maior deles. A primeira coisa que eu tenho que fazer é declarar três variáveis. Por quê? Porque ele quer que eu leia três números. Então, int número 1, int número 2, int número 3. O próximo passo é eu pedir para o usuário digitar os três números. Então, eu vou fazer aquilo. Printf, digite o primeiro número, ponto e vírgula, não posso esquecer. Scanf, porcentagem D, por quê? Porque eu estou trabalhando com um número inteiro. E comercial, também não posso esquecer dele. E o nome da minha variável que vai receber o valor que eu digitar, que no caso é o número 1. O número 2 e o número 3 vão ser a mesma coisa, então eu posso copiar. Digite o segundo número, digite o terceiro número. Feito isso, o que eu tenho? Eu tenho essa parte. Escreva um programa que leia três números. Agora eu preciso fazer o quê? Exibir o maior valor deles. Como eu vou fazer isso? Agora eu vou utilizar as condições, que no caso seria o if, o else if e o else. A minha primeira condição vai ser eu testar se o maior número é o número 1. Então, como que eu faço isso? Eu vou digitar se, que no caso é o if, abrir o parênteses e colocar o meu número 1, sinal de maior, é maior que o número 2. Feito isso, eu estou fazendo o que? Eu estou testando. O número 1 é maior que o número 2? Sim. Aí como que eu testo se ele também é maior que o número 3? Ó, repare o seguinte, o número 1 tem que ser maior que o número 2 e maior que o número 3. Como eu represento esse e na linguagem C? Eu coloco 2e comercial e coloco a minha segunda condição, que é número 1 ser maior que o número 3. Feito isso, o que eu vou ter? Eu vou estar perguntando assim: o meu número 1 é maior que o número 2 e maior que o número 3? Se ela for verdade, ela vai executar o código que eu colocar dentro dessa chave, que no caso eu posso colocar o que? Print f, o número, porcentagem d, para eu falar qual que é meu valor, é o maior número. E aqui na frente eu coloco a variável número 1. Então, vamos lá. Eu estou testando primeiro se ele vai ser maior que o número 2 e ele também precisa ser maior que o número 3. Feito isso, o número 1 vai ser o maior número. Perfeito, assim eu já sei do número 1. Para o número 2, o que eu vou colocar? Eu vou colocar outra condição, que vai ser com o else if. Você pode entender assim. O if você entende como se tal condição for aceita, eu executo esse código. Se não, se a minha segunda condição for atendida, que no caso vai ser o número 2 é maior que o número 1 e o número 2 é maior que o número 3. Se ele for maior que o número 1 e maior que o número 3, eu vou dar um printf, o número 2 é o maior número. Feito isso, o que eu tenho no meu código? Aqui eu estou testando se o número 1 é o maior e aqui eu estou testando se o número 2 é o maior. O que falta? Falta o número 3. No caso do número 3, eu não preciso colocar outro else if. Por quê? Porque como eu só tenho três condições, se não
cair na primeira nem na segunda, vai cair na terceira. Então eu posso colocar o else, falando que o printf, o número 3 é o maior número. Aí aqui eu coloco número 3 e ponto e vírgula. Aqui em cima faltou eu colocar vírgula número 2. Com isso eu já vou estar testando o meu código. Aí vamos fazer um teste para cada um para ficar melhor. Ele deu aqui no começo que faltou um ezinho no setLocale. Então vamos lá. Vamos compilar e executar. Eu vou fazer o seguinte. Nessa primeiro teste eu vou falar que o número 1 vai ser o maior. Então eu vou digitar, por exemplo, 10, 2 e 4. O número 10 é o maior. Por quê? Ele veio no if. O número 1, que é o 10, é maior que o número 2, que é 2? Sim. E o número 1 é maior que o número 3? 10 é maior que 4? Sim. Então, os dois lados da minha condição foram atendidos. Portanto, o número 1 é o maior. Vamos fazer o segundo caso. Eu vou digitar 1, 10 e 4. O número 10 é o maior número, que no caso foi o meu segundo número. Ou seja, ele veio aqui no if. O número 1 é maior que o número 2? Não. Ou seja, o meu if já não pode ser atendido. Então, ele pula pro else if. Aí o que ele fez? Ele testou. Número 2 é maior que o número 1? Sim. O número 2 também é maior que o número 3? Sim. Então, o meu else if funciona. Agora, no caso do else, eu vou digitar 4, 3 e 8. Então, ele veio pro if, ele testou. Número 1 é maior que o número 3? Sim. Mas o número 1 também é maior que o número 3? Não. Então perceba, esse lado aqui funcionou, mas esse não. Então, como eu tenho um sim aqui e um não aqui, meu if não pode ser atendido. Ele só vai entrar aqui se dos dois lados ele verificar que o número 1 é maior que o número 2 e o número 3. Aí ele veio para o else if. O número 2 é maior que o número 1? Não. Eu já tenho um não. Então, ele não pode entrar no else if. O que sobra? O else. Como só sobra o else, eu nem preciso testar. Eu já falo que o número 3, que no caso é o 8, é o maior número. Então o exercício fica dessa forma. O que eu preciso ficar atento quando eu trabalho com if é o seguinte. No caso desse exercício, eu tenho que comparar três números diferentes. Então, eu tenho três condições. A primeira, obrigatoriamente, vai ser um if. A segunda, obrigatoriamente, vai ser um else if. Por quê? Porque eu tenho três condições. E eu não posso ficar repetindo if. Não é uma coisa legal a se fazer. Então, para resolver esse problema, eu coloco o else if. Aí na terceira opção, eu poderia muito bem vir aqui colocar else if, número 3 e toda a comparação que eu fiz ali em cima. Mas eu não preciso, por quê? Porque se nenhuma dessas duas forem atendidas, o else vai ser chamado automaticamente. Então, é desnecessário eu fazer um terceiro teste. Se você quiser, você pode fazer? Sim. É obrigado? Não. Então vai do seu gosto.